Olá, seja bem-vindo a mais um Agora é com o Abranches. Olha, gente, o tema de hoje é válido todos os dias, a todo momento. Cuidar do idoso é regra básica para uma sociedade que pretende ser evoluída, equilibrada e acolhedora. Nosso tema vem sendo estudado há muitos anos pela minha entrevistada. Ela fez mestrado e doutorado no assunto. Eu estou aqui com Débora Guedes. Obrigado pela sua presença aqui. Carlos. Você que é coordenadora da Faculdade da Terceira Idade. Eu acompanho os esforços dessa mulher aqui há um bom tempo, Sim. assim como de toda a equipe que atua com você na Faculdade da Terceira Idade. E tenho percebido a sua luta para manter, para preservar e também para lembrar a comunidade da importância de se respeitar os direitos do idoso. Em que pé que você sente que está essa concepção do Estatuto do Idoso? Se já foi bem entendido, bem assimilado pela cultura da cidade, pela cultura da sociedade, em nome desse respeito tão necessário para quem entrou nessa fase da vida tão importante? Bom, primeiramente, muito bom dia. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Legal. Parabéns pelo seu programa. Um prazer imenso estar aqui com você, Legal, viu? querida. Obrigado. Então, olha, sobre o Estatuto do Idoso, nós temos avanços importantes, tanto aqui em São José dos Campos, quanto na região do Vale do Paraíba. No Brasil como um todo, quando a gente olha 20 anos atrás, desde quando começou essa luta, né, essa trajetória pela conquista do Estatuto do Idoso, nós podemos observar alguns avanços. Porém, ainda existem muitas tarefas, muito que se alcançar, que se desenvolver em relação ao Estatuto do Idoso, né? Especialmente ao artigo principal dele, ao primeiro artigo, que diz que o idoso é responsabilidade da família, da comunidade, da sociedade e do Estado, né? E, infelizmente, não existe hoje uma garantia de que todas essas esferas da sociedade tenham condições de cuidar da pessoa idosa, né? Porque existem várias formas de se envelhecer. Então, a gente pode pensar desde um envelhecimento mais dependente, né, com menos funcionalidade, com menos autonomia, até um envelhecimento que é o que todos nós almejamos, que é um envelhecimento ativo, saudável, participativo. E para todas essas possibilidades de envelhecimento, nós, sociedade, ainda estamos aprendendo a viver, a conviver, a cuidar de pessoas idosas, porque o fenômeno do envelhecimento é um fenômeno atual, né? Tem até um trocadilho aí, o fenômeno do envelhecimento é um fenômeno novo. Então é tudo muito diferente para nós enquanto comunidade, enquanto sociedade e até mesmo enquanto Estado, né? Com essa nova realidade de velhice, de experimentar a fase da velhice, diferente do que foi há 20 anos atrás, do que foi há 50 anos atrás, tem também desafios, né? Eu fui visitar meu pai há poucos dias. Fui visitar meu pai, levei a família para ver, depois de muito tempo, depois da pandemia, né? Meu pai está com 87 anos, viu? Seu Delcio está lá firme e forte em Minas Gerais. Firme e forte, com uma saúde emocional, saúde física, porque ele passou a vida inteira caminhando muito, se alimentando bem. Uhum. Então, isso repercutiu hoje numa vida saudável. Meu pai acabou de ter um AVC, mas se recuperou rapidinho porque pediu para o médico para ele se tratar em casa e o médico falou, o senhor está ótimo, está excelente. Então, ele conseguiu recuperar a fala, tudo direitinho, está absolutamente como se não tivesse tido. Sim. Mas foi um alerta para ele está se ajustando tudo. Agora, meu pai tem essa consciência. E eu sei que isso é algo diferente. No contexto geral, depois dos 80, as pessoas se ressentem, o corpo se ressente de ajustar a máquina, a engrenagem da máquina para poder ter uma vida saudável. Até que ponto os próprios idosos estão conscientes dos seus direitos? Olha, eu posso dizer que muitos têm acesso ao Estatuto do Idoso. Muitos já perceberam que... Isso é conteúdo da faculdade, de aulas na Faculdade da Terceira Idade, né? Isso mesmo. Lá na Faculdade da Terceira Idade, da Univap, a gente trabalha sempre comunicação, direito e cidadania, essa consciência em relação aos direitos e aos deveres da pessoa idosa, né? Então, isso é muito importante.
que o idoso, a pessoa idosa tenha cada vez mais um senso crítico, uma reflexão crítica em relação ao contexto que ele está inserido, até para se fortalecer, Abranches, nessa luta contra o etarismo, né, que é o estigma em relação à fase da velhice. Então, tem alguns mitos aí que a gente precisa desconstruir, né, como, por exemplo, que o idoso, que a idosa não aprende, que na fase da velhice a pessoa fica ranzinza, que não se desenvolve mais, que é difícil a convivência, que vira criança. Nada disso é verdade, nada disso é verdade. Né? Nós envelhecemos o que nós somos, né? O que pode acontecer é se potencializar as características que a gente traz. Então é muito importante que os próprios idosos, as próprias idosas, façam adesão a essa luta em relação à desconstrução de mitos e de estigmas em relação à fase da velhice. São muito limitantes essas crenças, né? Provocam uns ruídos na comunicação entre o idoso e a família, entre o idoso e a comunidade e com a sociedade como um todo. Sim. Na hora de entrar num supermercado, na hora de entrar numa drogaria, na hora de reivindicar seus direitos, tudo isso aparece, né? Aparece. E sabe o que eu poderia te dizer, que eu acho que é algo bastante um dificultador, é que aparece para o próprio idoso, para a própria idosa, né? E isso reverbera na autoestima desse sujeito. Então, se ele convive em uma sociedade que devolve para ele essa ideia, essa imagem de que ele não aprende, de que ele é chato, de que ele é ranzinza, de que ele é lento, então ele vai acreditar nisso e vai desenvolver situações de depressão, não querer sair de casa, não querer socializar. Então, quem tem que aprender a conviver com as pessoas idosas são as outras pessoas, né, das outras faixas etárias. E em relação ao Estatuto do Idoso, é muito importante que a sociedade, a família, o próprio Estado promova uma educação para as pessoas idosas e para as pessoas de outras faixas etárias. Então, é importante conhecer o Estatuto do Idoso, né? Estudar o Estatuto do Idoso e buscar entender exemplos na vida real em relação aos direitos que estão preconizados no Estatuto do Idoso. Sobretudo na hora que isso repercute em paciência, com uma certa deficiência auditiva que pode, com o passar dos anos, ocorrer, uma lentidão maior um pouquinho na compreensão das coisas, tudo isso... O respeito ao idoso começa na paciência que os parentes tenham, que os vizinhos tenham, com aqueles que convivem ali, para conviver com essa nova realidade dele, porque ele é merecedor disso. Olha, vamos fazer um intervalo aqui, mas eu quero conversar com você a respeito da tecnologia. Perfeito. Até que ponto a tecnologia tem mexido, o acesso à tecnologia, redes sociais, celulares cada vez mais avançados, velozes, até que ponto isso tem mexido com a vida do idoso. Até já. Nosso programa hoje trabalha um tema muito importante, eu tenho certeza que está tocando o coração de muita gente que está nessa fase da vida. Depois dos 60, você vai agregando conteúdos e colheitas muito importantes da semeadura feita ao longo das últimas décadas. Ou seja, você já tem repertório, já tem condições de fazer comparações importantes. Eu estou aqui com a Débora Guedes, que é coordenadora da Faculdade da Terceira Idade da Univap. Ela trata desses assuntos com o pessoal que vai lá e que não quer ir embora não, né? Não, eles querem ficar e a gente adora que eles fiquem, né? Que desafio você tem lá todo ano? Há quanto tempo a faculdade já existe? Vamos falar um pouquinho da faculdade também. Sim, a Faculdade da Terceira Idade Univap foi o 7º projeto a ser criado no Brasil. É um projeto pioneiro de educação para pessoas idosas. Ele teve o seu início em parceria com o SESC, aqui em São José dos Campos, que também é uma referência, né? O pioneiro de trabalho com idosos no Brasil inteiro, né? Muito lindo. E faz 30 anos que a Faculdade da Terceira Idade existe e é realmente um desafio, a permanência de muitos alunos, muitas alunas lá, mas é um desafio amoroso, né, para nós. Eu sei porque eu acompanho, já tive a felicidade enorme de poder dar aula em alguns períodos lá dentro
E conheci gente fantástica, porque o prazer de falar para eles é um. E o prazer de aprender com tanta experiência é outro. Sim. O bate-papo, a conversa em sala de aula, algo muito legal. Agora, a tecnologia tem mudado a vida de todo mundo, inclusive do idoso. Como é que você vê a qualidade desse aproveitamento? Adaptação a redes sociais, a celulares cada vez mais avançados, ao domínio da internet. Alguns têm dificuldades, outros vão se adaptando com mais precisão, com mais facilidade. Como é que você tem visto isso aí? Efetivamente, isso tem trazido mais qualidade de vida para quem está nessa faixa etária, dentro do universo que você conhece? Sim, com certeza tem trazido mais qualidade de vida para as pessoas idosas. Essa inclusão digital, essa participação, essa adesão à tecnologia. E sabe que eu vejo aí uma troca entre as gerações, né? Eu acho que as trocas intergeracionais acontecem exatamente nesse contexto da tecnologia. Por quê? Porque é o mais jovem que vai ensinar o idoso e a idosa a entender sobre redes sociais, a manusear um celular, né, a ligar um computador. E aí o mais jovem está também aprendendo a conviver com essa pessoa idosa, a entender limites, né, do processo da vida, do processo de envelhecimento. Deixa eu fazer um negócio aqui, dá licença. É o seguinte, eu vou dar uma pequena interrompida aqui nessa fala com ela a respeito disso, porque eu quero mostrar exatamente na prática isso que você está falando. Esse programa está sendo... tem uma equipe trabalhando para colocar esse programa no ar. Ô Lucas, eu vou fazer o seguinte, tem um rapaz aqui dentro do estúdio, que é o nosso cinegrafista. Deixa o seu fone aí, vem cá um pouquinho, vem aqui, você não vai falar nada, só vou te mostrar, para você que está em casa, veja, pode vir aqui, vem cá rapaz, fica aqui junto com a gente um pouquinho. Aqui o Lucas, você vai ver nessa câmera que está aberta aqui, pronto, está aqui o Lucas. O Lucas conhece muito Débora conhece muito o Lucas, por quê? Porque você fez um trabalho de... conclusão do seu curso de rádio e TV na Univap, dentro da Faculdade da Terceira Idade, fazendo exatamente essa ponte, né, Débora? Não foi isso? Foi isso mesmo. Esse moço querido ensinou muitos alunos e muitas alunas da Faculdade da Terceira Idade a ter uma conta no Instagram, a abrir, né, uma página no Facebook, a manusear. Aí o Lucas proporcionou que os nossos alunos, as nossas alunas conhecessem o mundo da comunicação, né? Ô, Lucas, obrigado por você ter vindo aqui. Esse programa eu dedico a você e a todos que estão nos assistindo, tá bom? Obrigado. Continua Parabéns. Lá o seu trabalho, porque você tem que mostrar a gente bonitinho no ar aqui, viu, Lucas? Legal. Tá vendo? Você estava falando exatamente disso. O Lucas é a prova de que essa conexão entre as gerações pode ser feita pela tecnologia, né? Perfeitamente. E os jovens conhecem e dominam muito, né, Abrantes? A gente precisa, né, respeitar esse conhecimento, né? Exatamente. E eles... Eu tive a felicidade de poder encontrar pessoas que eu não via há 40 anos da minha infância, lá no Mato Grosso do Sul, que me reencontraram e eu também as procurei e reencontrei pelas redes sociais. E o bate-papo, e contar as histórias da caminhada da vida, um distante do outro. Sim. Isso é muito rejuvenescedor, né? Isso é rejuvenescedor e isso é inclusão, né? É reconhecimento de potencial de aprendizado, de participação. E a gente pode falar realmente de uma participação da valorização da pessoa idosa por meio da tecnologia. Então, a gente vê idosos e idosas que começam a fazer cursos online, que se comunicam, encontram outros amigos e estabelecem novos amigos. Até namoro acontece e eles já sabem, já estão entendendo como funciona. E eu acho isso ótimo, isso maravilhoso, né? Isso é vida. Isso é muito né? legal, porque junto com as redes sociais, tudo, vem também a questão das facilidades para o resgate de uma afetividade possível na terceira idade. Como é que você vê essa possibilidade? Será que as pessoas, mesmo mais envelhecidas, será que elas estão maduras o suficiente para retomar a qualidade de uma vida amorosa, afetiva, a partir desses reencontros virtuais? Olha, eu acho que precisa experimentar para descobrir. Acho que a gente não teria uma resposta muito pronta sobre isso. Eles estão com muita vontade de experimentar. Eles estão experimentando, né? Porque envelhecer é um horizonte de possibilidades do ser, né? E nós somos seres inacabados, né, Abrantes?
E, então, acho que essa é a maior sacada, a maior descoberta das pessoas idosas. Eu aprendo muito sobre isso, convivendo e trabalhando com essa população, porque eu vejo eles experimentando novos relacionamentos, experimentando tomar atitudes diferentes que eles ainda não tinham tomado em outro momento da vida. Eu vejo esses idosos, essas idosas retomando o projeto de vida, um sonho que ficou às vezes paralisado em outra fase da vida por algum motivo, e aí eles retomam agora. Infelizmente, essa não é a realidade de todos. A gente vê ainda muitos idosos negligenciados por parte da família. Sabemos que é importante não romantizar, né? É importante não romantizar. Infelizmente, alguns idosos não tiveram condições de construir um vínculo afetivo positivo com os seus familiares, né? Mas nós, enquanto comunidade, enquanto sociedade, temos, acho que, um comprometimento moral, né, em relação a valorizar e reconhecer que tudo que a gente usufrui hoje na vida e na sociedade foi construído por essa população, né, por essa geração. Legal a gente lembrar disso aí, porque é a sociedade que compõe uma cidade. Será que a cidade está atenta a essa evolução também? É o que nós vamos ver daqui a pouquinho no nosso próximo bloco. Até já. Olha, nós aqui de volta, conversando sobre essa questão tão importante, terceira idade. Olha, eu estou com a Débora Guedes aqui. Débora, bacana que nesse intervalo aqui a gente conversou de novo com o Lucas, que está por trás das câmeras. Ele falou que mantém contato com vários desses alunos dele, né? Alunos, que privilégio seu, né, Lucas, ter participado de tanta atividade e eles, seus alunos, com capacidade de te ensinar tanto, né? Então, o Lucas falou agora aqui que ele mantém contato ainda com o pessoal. Agora, você fez um doutorado em planejamento urbano, certamente pensou na possibilidade de uma cidade traduzir na sua estrutura de funcionamento comunitário, coletivo, facilidades de acesso para todas as faixas etárias, sobretudo para os idosos, né? Sim. Como é que você vê isso? De que forma que uma cidade inteligente pode valorizar a presença dos idosos no seu cenário urbano? Sim, você falou a palavra perfeita, que é valorizar a presença. Acho que a participação é o segredo, né? Eu entrevistei 15 pessoas idosas aqui em São José dos Campos, de diferentes regiões da cidade, de diferentes gêneros, de diferentes classes sociais, porque o meu objetivo era realmente garantir essa diversidade, né? E os idosos e as idosas falavam muito sobre a quantidade de equipamentos sociais que a cidade tem. É uma cidade que pensa muito no idoso e na idosa, mas especialmente no idoso e na idosa que tem uma qualidade de vida mais ativa. Então, aquele idoso, aquela idosa que é dependente, né, de transporte público ou de alguma atenção mais diferenciada em relação à saúde, ou idoso e a idosa que às vezes se submete a algum trabalho indigno para aumentar a renda familiar, por exemplo, a fazer a manutenção da renda de seus filhos porque estão desempregados. Essas pessoas, elas são invisíveis, né? Então, esses são os idosos e as idosas, esse é o envelhecimento que a gente precisa dar visibilidade na nossa cidade e pensar também uma atenção mais específica e salutar, saudável para essa população, porque eles existem, eles construíram e continuam construindo essa cidade. E aí vem a grande questão da oportunidade de trabalho para quem já passou pela vida produtiva no sentido de aposentadoria, tudo, mas precisa continuar trabalhando para justamente sustentar uma família que é hoje vítima dessa pressão econômica, onde o desemprego está absurdo
e os jovens, os adultos da família não conseguem produzir. Aí vem o idoso para dar o suporte. E cadê ele? Cadê a oportunidade? Está aí, ó, autoridades da cidade, autoridade das cidades. Não estamos falando só para São José e nem de São José. Estamos falando para o mundo inteiro. Para todo mundo que nos assiste, não só pela televisão aberta, mas pelas redes sociais. Que você reflita na sua cidade, que você provoque o seu administrador para que ele assuma esse compromisso com a população da terceira idade. Né? Você vê que, por exemplo, o acesso às rampas nas calçadas. Já conversei com idosos que tropeçaram porque não tinha algo assim e se machucaram fortemente. Né? Porque uma queda de um idoso é diferente de uma queda de uma pessoa mais jovem. Né? Então, como é que você vê esse desafio de se fazer um presente que construa um futuro mais saudável para o idoso? É realmente a necessidade de uma cidade se comprometer mais com as características que são peculiares, que são inevitáveis do processo de envelhecimento. A gente envelhece biológica, né? A gente envelhece psicológica e socialmente. E isso é um fato, né? Então, algumas coisas modificam no corpo da gente, né? O meu organismo é diferente de 10, de 15 anos atrás. E assim, sucessivamente, ao longo dos anos que virão. Então, nós precisamos de uma cidade adaptada. Os idosos e as idosas precisam de rampas de acesso, precisam de degraus mais baixos, de degraus feitos dentro das normas da ABNT, onde caibam os pés mesmo dos próprios idosos, das próprias idosas. Precisam de portas mais largas para os idosos e as idosas que são cadeirantes poderem acessar quaisquer locais onde eles queiram e desejam ir, né, para que eles possam de fato efetivar o direito de ir e vir. Né? Uma cidade que acolha também as necessidades das famílias que precisam cuidar dos seus idosos, que precisam cuidar das suas idosas, e também que acolha a vulnerabilidade, o aspecto emocional daquele que vivencia 60, 70, 80, 90 anos. Porque, como a gente disse lá no começo, envelhecer é um fenômeno novo. Então, a gente não tem muita certeza de como vai ser. Né? A gente não tem um modelo, né? Um manual para seguir. Como a gente falou, muitos estão experimentando, realizando e vivendo bem essa fase da vida, porque tem uma situação socioeconômica possível, porque tem um vínculo positivo, um vínculo bom, amoroso, familiar. E você está falando disso daí, eu quero te fazer uma última pergunta, que nosso tempo já está avançando, com relação à expectativa de vida, que está aumentando. Por causa das condições sanitárias, o saneamento básico, tudo isso. Até que ponto quem está subindo na faixa etária está acompanhando com a devida maturidade essa permanência na vida por causa de uma qualidade que o conjunto geral favorece. Está havendo essa conexão ou ainda há um desafio bom para quem está entrando na terceira idade de processar o seu amadurecimento também emocional, espiritual, diante da realidade da vida? Há um desafio. Né? Não é garantia. Existe até, esse é um dos estereótipos de que envelhecer é sinônimo de sabedoria e não necessariamente. Né? Não necessariamente. Sabedoria tem muito a ver com a transformação que a gente faz com os aprendizados das experiências vividas. Eu participei de um projeto de pesquisa na PUC em São Paulo exatamente para a gente entender o significado de sabedoria, porque todas as vezes que a gente perguntava para as pessoas o que é ser alguém mais velho, né? O que é ser idoso, sempre vinha assim, é ser sábio, é ser sábio. E se a gente for olhar, por exemplo, no cenário político de vários países, você vai ver pessoas com 60, 70, 80 anos que não necessariamente estão tendo uma atitude sábia, madura ou assertiva. Exato. Né? Então, a maturidade não é necessariamente uma característica do envelhecimento. Eles têm mais oportunidade, né? E eu acredito que esse é o nosso maior desafio, conseguir, né, usufruir da vida o máximo do que ela pode nos oferecer. E eu te agradeço pela presença aqui no programa. Obrigada. Teremos outra chance e outras chances de falar a respeito desse assunto. Gente, não há dúvida que todos nós podemos mudar tudo em nossa vida, desde o momento de agora. Chegar a uma idade avançada não significa o fim das possibilidades de ser feliz e recomeçar a luta por conquistar a si mesmo. Começando agora, a gente pode ter a chance de aproveitar cada minuto do dia para conquistar a tão valiosa maturidade com a sabedoria e a alegria de viver.
Um abraço e até o próximo Agora é com Abranches.